entra em outros, que algumas sinapses, algumas percepções se dão. Então, o museu ele ganha uma atratividade enorme quando ele possibilita outras interações. Eu acho que a relação da interatividade com a tecnologia é um aspecto que a gente discute muito, mas ele permite que essas interações sejam feitas com outras pessoas ao seu lado. É diferente de você fazer uma navegação que é interativa pela internet ou pelo seu iPad. O que hoje o museu acho que tem de atrativo máximo é que ele permite que você encontre outros seres humanos e possa compartilhar com eles essas experiências em carne e osso, né? Ou seja, os museus dando uma resposta concreta ao aumento da tecnologia, né? Eu acho que isso é um paralelo, uma coisa que é uma das histórias do campo, que a gente acreditava, os historiadores da área de história, museologia e ciências sociais, que os museus era uma instituição fadada ao anacronismo, que elas desapareceriam na contemporaneidade com a explosão das tecnologias e também com a democratização, que o museu era um lugar de velharia, de coisa do passado, e que no museu, essas instituições que estavam, né, que tinham sido criadas para guardar e preservar a memória, né, dos grandes feitos, dos grandes fatos, elas iriam desaparecer, porque a gente entraria em sociedades muito dinâmicas, democráticas, que não faria o menor sentido. E os museus respondem de uma forma enfática no campo da cultura, porque hoje os museus, acho que só tem paralelo com o cinema, é a instituição de ponta no campo da cultura, né? Os museus internacionais, eles se reativam com novas perspectivas de circulação de exposição, o desenvolvimento de interações com pessoas, né, das artes, performáticas, de interação, espaços de convívio. Os museus viram espaços de convívio e eles passam a ser também as instituições que guardam os acervos mais primorosos, que também passam a ser a base de toda uma indústria, né, do audiovisual e da multimídia. Se a gente não tiver essas instituições de conservação, preservação da memória, muito do trabalho que se faz fica impossível de ser executado, né? Então, assim, os acervos do Louvre, os acervos do Museu de Londres, os acervos do Museu da cidade de Nova York, do Metropolitan, eles são hoje cobiçados por quem está em quase todas as áreas da produção cultural, né? Da parte desde a gráfica, impressa, audiovisual, multimídia. Então, é uma maneira de reaproveitamento desses acervos e desses conteúdos. E aí, assim, eu vou falar como gerente de museus hoje, que eu estou numa função pública, onde parte do desafio é desenhar uma política para a área de museus, e hoje eu estou na cidade do Rio de Janeiro, tentando fazer isso, é que a gente entenda que, apesar de a gente estar na ponta com experiências muito avançadas na área de museus, conteúdos interativos, isso hoje não representa nem 0,1% da quantidade de instituições museológicas que a gente tem no Brasil. Segundo o Cadastro Nacional de Museus, a gente tem mais de 3.000 museus Brasil afora. Se a gente estiver falando desses museus citados aqui, eles não chegam a ser 10 museus que estão usando esse material. Então, aí é um apelo a vocês que trabalham na área do audiovisual, que entrem em contato com outros museus, pensem em produtos, interfaces e maneiras de aproveitar esse material. Como a Daniela estava falando, vamos dizer assim, as pessoas que estão há mais tempo nessa área de gestão de museus foram formadas numa outra perspectiva, que é a perspectiva, vamos dizer assim, do trabalho com o acervo, uma coisa fechada para o público, né? Ou seja, o trabalho da formiguinha que fica ali cuidando dos acervos, tentando proteger para que ela não dê fungo, não dê bactéria, mas com isso muitos dos museus estão fechados às interações e a novas possibilidades de produtos, de relação com o público, de potencializar. E se tornam instituições anacrônicas porque o custo de conservação do acervo é altíssimo. Se você não dá uma função social a esses acervos, você não tem nem como reivindicar, né, verbas para sua conservação. Então, a gente vive um momento crítico e eu acho que, nesse sentido, as tecnologias digitais podem ser uma alternativa significativa para a geração de novos negócios. Então, você pode ter ideia, se vocês atuam no Rio de Janeiro, hoje o Rio de Janeiro é a cidade com o maior número de museus no Brasil, são 134 instituições, muito poucas delas estão preparadas para essa demanda. Então,
fica aí um convite. Bom, respondendo à pergunta do Danilo, e voltando um pouquinho a um ponto anterior, eu acho realmente que hoje, em termos de produção, o nosso desafio não é pensar só a tecnologia em termos de expografia, mas sim em produtos vários, quer dizer, desde o laboratório da PUC, o NADA, que é um laboratório de animação da PUC, que está pensando nesse momento filminhos de animação para serem passados em televisão, com personagens ligados a peças importantes de vários acervos do Rio de Janeiro, numa parceria com a Superintendência de Museus do Estado, até aplicativos como esse do London City Museum, por que não fazer no Rio de Janeiro? Londres também tem um aplicativo maravilhoso que eu fico pensando em Machado de Assis igual, que é o Dickens Tales, quer dizer, que são as trilhas do Dickens, a partir dos personagens dos livros. E eu fico pensando como seria lindo fazer isso com Machado de Assis para o Rio de Janeiro. Então, você tem múltiplas possibilidades, mas o que eu queria falar, acrescentar o que já foi dito, é que eu acho que em todas essas possibilidades de produto, o que a gente não pode perder de vista são dois valores que devem caminhar junto com a tecnologia e com a inovação. Um deles é a identidade. Quer dizer, eu acho que qualquer museu que parta para um produto novo, uma expografia nova, para um aplicativo novo, ele tem que estar vinculado à sua identidade, ele tem que saber quem é ele e para quem é ele e o que ele quer falar. E um outro ponto importante, quer dizer, é saber exatamente com quem ele está falando e como ele vai falar. Para ilustrar isso que eu estou dizendo, eu sei que só tem 10 minutos, eu já vi, eu queria dar 2 exemplos de fora do Brasil. Os 2 eu conheci num evento onde eu estive com a Larissa ano passado, que se chamou Communicating the Museum. É um seminário internacional que acontece todo ano. E esse ano passado, foi em Nova York. Nos grupos pequenininhos de discussão, um deles a gente conheceu... Eu estive na apresentação de um grande escritório internacional que presta serviços na área de tipografia ligada à tecnologia. Esse grande escritório apresentou vários casos de museus que ele fez ao redor do mundo. Vou falar de 3 deles. Um deles era um museu ligado à cultura africana em Chicago, nos Estados Unidos, quer dizer, de ex-escravos e tal. O outro museu era um museu sobre Boris Yeltsin, na Geórgia. E o terceiro museu era um museu no Iêmen, se eu não me engano, posso estar errada, ligado também a uma cultura de ex-escravos de guerra no Iêmen. Pois bem, 3 assuntos completamente diferentes. Houve outros casos que eles apresentaram, mas vou me fixar nesses 3. Em todos os exemplos, a gente tinha o mesmo recurso tecnológico. Grandes telas de LED e uma coisa tipo bolsa de valores, quer dizer, esteiras de LED onde a gente lia frases, quer dizer, no Iêmen, no Boris Yeltsin e nos negros norte-americanos. Corta para outro exemplo. Aí eu fui a outro grupo de discussões. Um pequeno museu, o STEM Museum, da cidade de Ghent, na Bélgica. Era um museu de cidade que tinha uma museografia antes completamente tradicional, com as legendas em papel e tal. E nessa pequena cidade, que tem pouco mais de 500 mil habitantes, nem tão pequena assim, essa média cidade, digamos assim, eles fizeram uma reforma arquitetônica, botaram uma tela de LED para o lado de fora do prédio e criaram formas de comunicação, algumas muito tecnológicas, outras nem tanto, com esse público. E o resultado é que, usando a interatividade, fosse ela tecnológica ou não, e repensando os usos e as funções do seu acervo, eles quadruplicaram nos 6 primeiros meses, depois da reinauguração, a sua visitação. Esses 2 exemplos, um que eu considero um pouco problemático, que é o primeiro,
e o outro que eu considero uma gracinha, que é esse segundo da Bélgica, eles falam de uma coisa que eu considero muito importante para a gente pensar para o futuro, nos produtos que a gente vai fazer ou que a gente vai encomendar, que é a questão da identidade de uma customização. Acho que é muito complicado a gente adaptar uma mesma fórmula tecnológica a qualquer conteúdo. E acho mais complicado ainda a forma vir antes do conteúdo. Nós estamos num evento de conteúdo, né? Que estamos falando de conteúdo. Então, é o conteúdo que tem que ser o input da tecnologia, e não o contrário. Se nós entrássemos no Fluminense querendo inventar, pendurar tela de LED no teto, a gente ia fazer tudo errado. A primeira coisa que a gente foi chamar o INEPAC para preservar o prédio, o piso da sala, que o clube nem fazia tanta questão, mas aí toda a nossa identidade visual partiu desse piso preservado e negociado com o INEPAC. Então, eu acho que o que eu queria terminar dizendo isso, assim, identidade é fundamental. Então, conteúdo é fundamental. Ele é o input da tecnologia, porque senão Boris Yeltsin vira a mesma coisa que Iêmen e vira a mesma coisa que escravo americano. Então, não obrigado. Obrigado, Nani. A gente tem mais 5 minutos. Temos que falar dos desafios, né? Mas vai ter que ser um papo bem rápido, né? E falou bastante, né? Não só eu, nossa, está sendo injusto. Eu não tenho a única fala muito, não. A plateia está aqui de testemunho. Não, eu digo sobre desafios, né? Que era o último tema que a gente tinha que fechar. Acho que a Larissa pode dar um depoimento aí final. Infelizmente tem que ser rápido, mas... Do meu ponto de vista, hoje o maior desafio para o cenário museológico brasileiro é o desenvolvimento de público, como a gente já colocou aqui, principalmente quando a gente pega uma pesquisa do IPEA, que diz que 70% dos brasileiros nunca entrou no museu, sendo que 60% dos museus são gratuitos. Ainda o museu ainda é muito vista como um programa elitizado, acesso difícil, caro, apesar dos museus serem públicos. Então, para mim, a democratização e a inclusão, considerando públicos que também nunca tiveram acesso por limitação, acessibilidade física, acessibilidade de conteúdo, e aí a tecnologia também é uma grande ferramenta para a gente dar acesso ao público, a esse conteúdo para o público com deficiência. Então, esse desenvolvimento de novos públicos, e no Brasil, um público muito expressivo que nunca visitou museus, acho que esse é o maior desafio, do meu ponto de vista, dos nossos museus. Acho que além desses desafios, né, na relação com o público, hoje a gente tem um desafio expressivo que é na área de gestão, ou seja, como é que a gente transforma essas instituições, mesmo públicas, em instituições que possam ser minimamente sustentadas a partir do seu movimento, a partir do seu acervo, a partir das suas dinâmicas. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, nesse sentido, como eu já falei anteriormente, eu acho que a tecnologia tem um papel e pode ser uma contribuição significativa. E acho que um outro desafio, talvez numa área de museus que a gente não tenha tocado aqui, é que o Brasil também vamos dizer assim, tem experiências muito significativas em termos de museus comunitários. A gente tem no Rio de Janeiro hoje 2 expressões muito vigorosas, que é o Museu de Favela, do Pavãozinho, e o Museu da Maré, que propõem mudanças radicais na relação tanto do objeto quanto da frequência como do público. E eu acho que são instituições abertas e muito assim, fáceis da gente poder ter outras dinâmicas, pensar em outros produtos, em outras relações. Eu acho que tem um outro desafio enorme, que eu acho que a gente está bem posicionado, mas que pode ser melhor explorado, que é a relação dos museus com o campo, por exemplo, das artes plásticas, com o desenvolvimento de novas experiências sensoriais significativas. Acho que a gente tem um desafio histórico, que é a relação com a memória no Brasil. Parte do meu estudo, no mestrado, doutorado, foi nesse sentido, que eu acho que a gente acaba tomando como dado certo uma retórica do senso comum que o Brasil é um país sem memória. Eu acho que a gente tem que fazer cuidado quando a gente diz isso. A gente é um país que tem muita memória, a gente tem uma pujança enorme nas formas, vamos dizer assim, tradicionais, populares de preservação da memória. A gente tem uma baixíssima taxa de institucionalidade
nesse campo. A gente tem as nossas instituições de memória que são muito frágeis e que têm muito pouca ressonância social. Eu acho que aí, novamente, a tecnologia e o setor audiovisual tem um papel importantíssimo e pode ser muito assim, parceiro dessas instituições no sentido de reforçar a sua missão social e pública. Então, fica aí parte do nosso desafio é também de que maneira a gente se aproxima do que vocês fazem. Obrigada. Eu já tinha falado muito dos desafios, queria só agradecer a todos vocês, convidar todo mundo para visitar o Museu do Ligá, que é em Niterói, é um prédio lindo, que foi Palácio do Governo, do Rio de Janeiro até 1975, um museu que tem coleções incríveis, inclusive a antiga coleção Banerjee, e está com 3 lindas exposições em cartaz. Agradecer aos minhas colegas de mesa, a gente tem certeza sempre vai se esbarrar por aí, ao Danilo querido, e a esse evento tão bacana pelo convite. Obrigada. Eu lembrei de uma coisa muito rápida, que esse ano nós estamos sediando no Rio de Janeiro, em agosto, a 23ª Conferência Internacional do ICOM. O ICOM é a Instituição Internacional da Unesco do campo museológico. Ele é uma feira também de negócios e de interface com todos os profissionais do campo de museus. Então, as inscrições estão abertas, tem o site ICOM 2013, quem quiser mais informações, a gente pode deixar com a organização do evento. É fundamental que quem tem interesse nessa área participe. Esse ano a conferência tem um tema que é museus, memória mais criatividade no espaço do museu é igual a, seria uma equação que dá mudança social, e é um convite que vocês possam participar, interagir, descobrir outras formas da gente fazer com que essas instituições tenham mais projeção. Obrigado, gente. É muito legal. Eu queria pontuar só uma última coisa, que é relembrar que uma frase até um pouco antiga, que é a história do que o conteúdo é o rei, né? Conta skin, isso continua. Eu acho que especialmente na questão da interatividade, a gente não pode esquecer que o fundamental é o conteúdo, né? O fundamental é o que está querendo ser dito, não necessariamente a forma como você vai dizer isso. Claro que a experiência é importante, mas o que prende a atenção, o que realmente faz a diferença é o conteúdo. Então, manter isso, né, como um norte, né, quando você produz esse tipo de conteúdo, vai sempre ficar muito orientado. Obrigado. Um prazer. Thank you.